Fala, Laura Ferreira. O chefe do setor de farmácia do Hospital Universitário Gafrey Guinle, que é um hospital federal, exigiu desse empresário que está na linha comigo propina para assinar o contrato. Notem, a concorrência tinha sido vencida normalmente. O nosso ouvinte tanto não conhecia ninguém dentro do hospital que pudesse favorecê-lo, que simplesmente não sabia nem o que estava acontecendo. Quando viu que a concorrência tinha sido vencida por ele, graças ao melhor preço e melhores condições que ele ofereceu para fornecer os produtos, foi lá para dizer, vem cá, vamos assinar o contrato. Começaram a empurrar com a barriga. Bom, o que ele fez? Ele entrou em contato com a Rádio Band News FM e também com a Polícia Federal. E a Polícia Federal, minha gente, lavrou um flagrante. O flagrante, se não me falha a memória, tem inclusive imagem, né? Uhum. Então, filmaram o cara pedindo, exigindo, cobrando propina para assinar o contrato. 50 mil reais. O nome do criminoso, do corrupto que fez isso, que era o chefe da farmácia, do Hospital Gafrey Guinle, lamentavelmente a minha notícia aqui não está. Muito obrigado. Ah, que legal. Está aqui, Eduardo Pombo do Nascimento. Esse Eduardo Pombo do Nascimento foi preso em flagrante, com filme do momento em que ele tentou extorquir dinheiro do empresário, com gravação do momento. 2 dias depois foi posto em liberdade por decisão de uma juíza ou de um juiz, sei lá, que acha que ele não oferece risco à sociedade. Bom, que risco maior pode... Imagine um cara desse, um ladrão desse, o que ele está fazendo? Ele está exigindo dinheiro para assinar um contrato de quimioterapia. Quem faz quimioterapia? Pacientes com câncer, crianças às vezes. Então, como é que não oferece risco à sociedade um canalha desse? Pois bem, aí começou o inferno na vida do empresário. Normalmente, um empresário, um cidadão que denuncia um corrupto na máquina pública deveria ganhar uma homenagem. Devia ser objeto de orgulho em sua comunidade, mostrar que ele é um exemplo, um cidadão exemplar, não aceita ser corrompido, não aceita corromper, disputou a concorrência, ganhou. Que fez a máquina, né, o establishment do Hospital Gafrey Guinle. Depois que o seu diretor, seu chefe da farmácia foi preso em flagrante, assinou o contrato para dar curso aos fatos, pediu desculpas ao empresário para dizer, senhor, desculpe, um constrangimento horroroso, imagina, nós não temos nada com isso, esse cara é uma exceção aqui dentro. Não. Peraí, temos que rever a concorrência, peraí, não é bem assim, quer dizer, criando um ambiente, criando uma espécie de endosso indireto à seguinte conclusão: quem denuncia vagabundo na máquina pública tende a se arrebentar. Olha que perversidade, que canalice, que maluquice o Hospital Gafrey Guinle, sua diretoria, seu corpo executivo está produzindo. Qual é o substrato dessa história? O substrato dessa história é que um empresário abordado por dirigentes do Hospital Gafrey Guinle, que se vê na condição de vítima de uma tentativa de extorsão, no ato de assinatura de um contrato legítimo, quebra a cara depois, porque o espírito de corpo produz consequências para desestimular futuras denúncias. Não posso chegar a essa conclusão? A assessoria de imprensa vai me mandar uma mensagem do presidente, diretor do hospital reclamando? Não tomarei conhecimento. Não tomarei conhecimento. Querem saber o que aconteceu com o contrato do nosso ouvinte, o cidadão empresário? Vou falar com ele mesmo. Bom dia, cidadão empresário. Alô? Oi, bom dia, você está me ouvindo? Bom dia, Boixá. Bom dia. Conta para nós o seguinte, depois que aconteceu isso tudo que eu já contei, a direção do Hospital Gafrey Guinle disse que ia estudar a concorrência novamente, e aí, chegou a que conclusão? Boixá, para minha surpresa, eu acessando o site do Comprasnet, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no dia 27 de maio, o pregoeiro Marcelo, do Hospital Universitário, ele convocou o segundo colocado, sem nenhuma justificativa de descredenciamento da minha empresa. Ele informa que alguém da farmácia encaminhou um laudo informando que a minha empresa não estaria habilitada. Eu falei com a farmacêutica Flávia,
ela não sabe quem fez isso. Ele também se recusa a dar um nome. Não é o nome dele? É Pregoeiro Marcelo. Senhor Pregoeiro Marcelo, como assim se recusa a dar o nome? Vamos lá, e aí? Ele é o pregoeiro responsável pelo pregão 1010-2014 de manipulação de medicamentos antineoplásicos, que é quimioterapia. E o ofício que eles encaminharam para a empresa, número 198, até o momento não foi respondido. Eu protocolei um pedido de esclarecimento de resposta desse ofício e, estou aguardando. Mas significa que a minha empresa, eu ganhei o pregão há 2 meses, essa segunda colocada foi convocada, ela tem até o final do dia de hoje para apresentar a documentação. Eu, antes da nossa entrevista, eu acessei o site do Comprasnet para verificar se existia alguma informação mais atualizada. Não existe. Essa empresa hoje, ela vai apresentar todos os documentos, serão credenciados e a minha empresa ganhou o pregão com menor preço e não levou. Agora, há poucos dias, viu, meu caro cidadão empresário, eu recebi uma carta da direção do Hospital Gafreguinho, da sua assessoria de imprensa, porque no comentário que fiz anterior aqui, chamei o ladrão que tentou te roubar lá, o chefe da farmácia, de diretor. E a reação da direção do hospital foi se preocupar em deixar claro que ele não era um diretor. Ele não é um diretor. Nós somos diretores, ele não é diretor. Como se diz, olha, esse tipo de bandalheira chega até um grau hierárquico, mas na diretoria não. Que isso? O senhor não pode fazer esse tipo de confusão, deixa... Não tão perfeito. Eu voltei aqui ao assunto para depois deixar claro, o cara não é diretor. Mas já então, manifestei a minha estranheza diante do seguinte fato. A troco de que a concorrência ia ser revista, se ela era considerada pronta e acabada até o momento em que o cara começou a tentar te extorquir dinheiro. Se até então não havia nada que colocasse a concorrência sob suspeita, administrativa ou não, por que passou a haver depois? Já que o ato criminoso flagrado pela Polícia Federal não envolveu a empresa nem o empresário, mas sim um executivo do Hospital Universitário Federal Gafreguinho. Pois bem, a partir dessa conversa fiada de vamos rever o processo da concorrência para ver se está tudo bem, surge a seguinte notícia. Um senhor Marcelo, pregoeiro do Hospital Gafreguinho, descredencia a empresa vencedora que denunciou o executivo da área de farmácia lá, o chefe da farmácia, não só o descredencia, como não diz por quê, como não explica baseado em quê, não dá o nome dos envolvidos nesse descredenciamento e convoca a segunda colocada, consequentemente com preço maior, para prestar o serviço para qual a empresa denunciante foi selecionada numa concorrência legítima. Então, meu caro, como é que é o nome do presidente do Hospital Gafreguinho? Vamos lá para ele novamente. Antônio Carlos Ribeiro Iglesias. Doutor Iglesias, o senhor me desculpe numa boa. Tá bom que não fique bem para a sua diretoria, que eu chame de diretor esse vagabundo, esse ladrão que fazia parte da sua equipe aí, da equipe do hospital, que o senhor dirige. Esse vagabundo, esse ladrão, esse tal de Eduardo Pombo do Nascimento, o senhor acha que ele só fez essa tentativa de extorquir fornecedores? O que o senhor acha, senhor Iglesias? O senhor acha que... Não, essa foi denunciada, flagrada, presa, filmada e gravada. Pois bem, eu sei que o senhor ficou chateado porque eu disse que ele era um diretor. Achei que ele era um diretor de farmácia. Não, ele é farmacêutico. Não, aliás, fizeram questão de dizer que não era médico, como se isso mudasse alguma coisa na natureza do problema. Ele não é médico e também não é diretor. Ok, doutor Iglesias, o senhor é médico e o senhor é diretor. Doutor Iglesias, não é possível, não é aceitável que o seu hospital, o hospital que o senhor dirige, conduza de forma tão suspeita, tão atípica, e eu vou parar nesses 2 adjetivos por enquanto, doutor Iglesias, porque quero crer que a sua atitude vai ser uma atitude de chamar às falas as pessoas que estão conduzindo a coisa dessa maneira.
conduzir dessa forma os desdobramentos de uma denúncia benéfica, doutor Iglesias. Tinha um ladrão trabalhando na sua equipe, doutor Iglesias. Tinha um vagabundo, um corrupto, doutor Iglesias. O senhor tem duas opções. Ou o senhor deixa claro que ele é uma coisa e sua estrutura administrativa é outra, ou o senhor mistura as duas, doutor. Porque do jeito que está aí, o senhor me desculpe, eu tenho todo o direito, tanto quanto o empresário que está na linha comigo agora, de concluir que o que está acontecendo agora é uma atitude de vingança, de retaliação contra ele, por ter denunciado algo que antes estava funcionando muito bem, obrigado. Entendeu, doutor Iglesias? Então, e mais, para não ficar só no doutor Iglesias, ô Mariana, o Hospital Gafreguini não é um hospital do Ministério da Saúde? É ligado ao Ministério da Educação, que é um hospital universitário da Unirio. Então vamos atrás do Ministério da Educação, não é possível, cara. Não é possível, isso é uma maluquice. Isso, olha o recado que a gestão do doutor Iglesias está dando a fornecedores do Hospital Gafreguini que venham a ser vítimas de servidores lá dentro, não importa de que nível hierárquico, que tentem extorquir dinheiro deles na hora de fechar os contratos. Olha o recado que a administração do doutor Iglesias. Quer dizer que a sua preocupação é que eu confundi que o cara era farmacêutico e não médico, que não era diretor, era diretor. Quer dizer, isso é que é a sua preocupação? E o fato, e os desdobramentos, doutor Iglesias? Estão punindo o empresário que denunciou? Se até a hora que ele denunciou o contrato dele era tão lícito que ele bastava pagar a propina que ele teria sido assinado, de repente virou um contrato irregular e ilícito. Que história é essa, doutor Iglesias? Estamos abertos aos seus esclarecimentos, viu, doutor Iglesias? A gente procurou o hospital, a Unirio, que respondeu num primeiro momento que verificou depois das denúncias de irregularidades, detalhe, feitas pelo próprio empresário, levou para a auditoria interna e aí verificou que a empresa classificada em primeiro lugar não cumpriu as exigências do edital. E aí questionamos quais foram essas exigências que não foram cumpridas e eles se limitaram a explicar que são relacionadas à logística para manipulação e a entrega dos medicamentos. Queridos, quer dizer, até então, meus queridos, estava tudo bem. Quanto da propina do... Como é que chama o ladrão lá? Quanto da propina de vosso colega de trabalho, o Eduardo Pombo, ficaria com ele? Eu acho que isto é o retrato típico do padrão moral vigente na administração pública brasileira. Eles odeiam quem expõe à luz do sol as bandalheiras que praticam. Eles colocam o espírito de corpo na reação a esse tipo de coisa. Estimulam o cidadão a ser sério denunciando e quando o cidadão denuncia, ele se arrebenta. Esse é o Estado brasileiro. Esse é o Estado brasileiro. Notem, diante das circunstâncias, os senhores ficarem procurando cabelo em ovo, para desclassificar o denunciante? Para com isso. Vocês têm que se dar um mínimo de respeito, tem que ter um pouco de vergonha na cara. Quer dizer que agora o contrato é irregular. Quer dizer que agora a logística, a linha 18, a vírgula 33, a prateleira não está na distância correta em relação à outra. Deixa eu perguntar aqui ao nosso cidadão empresário. Essa informação de que... Qual é a informação que eles deram, Mariana, que não tem o quê? Exigências, eles não cumprem exigências relacionadas à logística para manipulação do medicamento. Pois não. Meu caro empresário, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Que o senhor não tem condições logísticas de manipular o produto? Pois já, eu queria fazer vamos passar algumas informações importantes. Quando foi feito esse acerto na sala do Eduardo Pombo do Nascimento, chefe da farmácia do hospital, ele me garantiu, se você me trouxer o comprovante de R$50 mil na minha conta, ele me deu no primeiro momento a conta dele, titularidade dele do Banco do Brasil e na segunda reunião me deu do Banco Bradesco. Ele me daria as cartas de habilitação, 4 vias, uma para ele, uma para mim e 2 para o pregoeiro. A minha empresa estava habilitada a fornecer. Esse Eduardo Pombo do Nascimento, ele era chefe da farmácia e é capitão farmacêutico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou sabendo do meu descredenciamento agora pela rádio, pela Mariana, porque o pregoeiro Marcelo informou que a justificativa estava no Comprasnet. Ontem eu acessei, não encontrei, liguei para o Serpro fez o mesmo caminho comigo e não
estava o meu descredenciamento informado no site do Comprasnet. Só para as pessoas entenderem, né, cidadão, para ficar claro, esse SERPRO é um braço do Ministério do Planejamento, que é um braço gerencial que organiza todas as licitações, né, em órgãos públicos, não é isso? Pela internet. Ok, aí você ligou para o SERPRO, não localizou as razões do descredenciamento, e aí? Não, e a questão da minha manipulação são 2 medicamentos, o docetaxel e o bortezomib. Esses 2 medicamentos pré-diluídos, eles têm uma validade de até 8 horas. A minha empresa ela fica localizada em Campinas. Nós temos contrato com várias companhias aéreas, nós entregamos outros produtos em hospitais em Nova Iguaçu e conseguimos entregar isso em 2, 3 horas. Então, essa justificativa que o hospital informa não tem fundamento nenhum. Desculpe, você tem contratos com muitos outros hospitais? Eu ganhei licitação no Hospital Antônio Pedro, da UF. Em Niterói? Universidade Federal Fluminense, exato. A minha empresa ela foi homologada sem nenhum problema e ganhamos recentemente no HFAG, Hospital da Força Aérea do Galeão. E também saiu o aviso de homologação ontem no e-mail, informando que a empresa está habilitada para fornecer. Ou seja, outras estruturas hospitalares, além do seu próprio histórico, indicando que o argumento utilizado agora, depois da malograda tentativa de extorsão, indicando que a sua empresa, esse argumento não procede à luz de análises feitas por outros hospitais públicos no Rio de Janeiro e em Niterói, que é mais longe ainda que o Gafreguin. Quer dizer, então notem, é uma notória, como é que eu chamaria isso? Isso é uma fraude, é uma notória fraude do Hospital Gafreguin para punir um empresário que denunciou um de seus executivos por tentativa de extorsão. Não que denunciou, levou a Polícia Federal e flagrou. Denunciou, levou a Polícia Federal e flagrou. O cara foi preso em flagrante. O senhor Eduardo Pombo do Nascimento. Ficou por isso mesmo. A atitude do Hospital Gafreguin na gestão do Dr. Iglesias, que é médico e é diretor-geral do hospital, é uma atitude cúmplice do ato de corrupção. À medida em que desestimula que outros fornecedores do mesmo hospital tenham a mesma atitude saneadora de denunciar os corruptos que lá dentro eventualmente estejam. É um crime, doutor Iglesias, o que a sua administração está fazendo contra a moral pública, contra a administração pública. É uma loucura, é indescritível a atitude que o senhor está permitindo que ocorra dentro do seu hospital. Eu quero crer, doutor Iglesias, que o senhor vai fazer valer a sua autoridade para dar uma enquadrada nessa gente, presidente ou diretor. Olha isso, não tem cabimento. Não tem, é muito suspeito, doutor Iglesias. Olha lá, hein, doutor Iglesias. Bom, muito agradecido aí ao nosso cidadão empresário. Você quer dizer mais alguma coisa, querido amigo? Me diz uma coisa, você, se diante do que está acontecendo, quero te fazer uma pergunta e queria que você pensasse bem calmamente na resposta. Diante do que está acontecendo, você que denunciou um executivo de um hospital federal por tentativa de extorsão de dinheiro e flagrou isso com filme e com gravação da Polícia Federal. Diante dos desdobramentos, ou seja, mais um mês sem assinatura do seu contrato da concorrência que você venceu, agora o descredenciamento da sua empresa como concorrente, consequente cancelamento e perda do contrato. Se você soubesse que os desdobramentos seriam esses, como você agiria lá atrás? Poxa, conversando com familiares e amigos, eu contei a experiência toda, e aí, se eu pago os R$50, eu estou compactuando... 50 mil? 50 mil reais, exato. Eu estou compactuando com a corrupção. Se eu denuncio, acontece isso. Se eu não peço ajuda da imprensa, esse pregão ia ser homologado para a segunda colocada e eu ganhei e não levei, como eu falei no início da entrevista. Amigos meus e familiares falam o seguinte: você denunciou, você é maluco,
você pode morrer. Então, assim, Boechat, eu não entendo que país é esse. Quando as pessoas denunciam, as pessoas elas são crucificadas. Eu então ganhei o contrato, não levei, e acredito que essa segunda colocada vai ser homologada nesse pregão e vai continuar fornecendo, porque ela já fornece desde 2006 para o hospital sem licitação. Ah, tem esse detalhe ainda? Essa empresa fornece desde 2006 Dr. Pombo, sem licitação. Dr. Pombo nadava de braçada nessa situação. Olha que maravilha. E, Boechat, uma informação assim muito mais importante que o Eduardo falou para mim o seguinte: o diretor quer que eu encontre outras empresas para fazer esse serviço de manipulação, porque a atual fornecedora já colocou notas frias para o hospital pagar, fazer adesão em outros pregões e efetuar o pagamento. Essa empresa, se fizer uma pesquisa no Rio de Janeiro, ela detém 95% do mercado hospitalar de fornecimento de 2 produtos, que é a nutrição parenteral e a quimioterapia. Qual é o nome da empresa? Ganrio Apoio Nutricional. Ela é mais conhecida como Cabe Nutrir. Bom, nós vamos investigar. Você não tenha dúvida que nós vamos atrás, vamos investigar. Enfim, isso não pode ficar desse jeito. Não tem cabimento. Nós temos que ir atrás do MEC, Mariana Procópio. Nós temos que envolver a televisão nessa reportagem. Cadê as imagens do flagrante, hein, o cidadão? Está com a Polícia Federal. A gente vem solicitando desde então. Temos que ir em cima da Polícia Federal, quer dizer, é um conluio para proteger o cara. A justiça solta, a polícia oculta as provas, o hospital blinda o esquema e o cidadão que denunciou se arrebenta. O cidadão que se denunciou fica com essa síntese que ele acabou de descrever, que os parentes bem definiram. Você é maluco. Olha o Estado brasileiro, o que é, minha gente. O Estado brasileiro está tomado pela corrupção. Está tomado pela corrupção. Mas não é só a corrupção, é o ambiente cultural, moral em que ela se dá. De cumplicidade pela omissão, de cumplicidade pela parceria, de cumplicidade pela proximidade política e por aí vai. E por aí vai. Bom, deixa eu te agradecer, cidadão, mais uma vez, obrigado. Quero te dizer o seguinte: compreendo perfeitamente a análise feita por teus amigos e por teus parentes em relação à tua atitude, mas, independentemente de qualquer coisa, eu queria poder sempre botar a cabeça no travesseiro e certamente você está botando a cabeça no travesseiro com outro peso, sabendo que você fez o que a tua consciência determinou. Você pode chegar em casa, olhar para os teus filhos sabe, de frente, você pode andar de cabeça erguida, por mais que isso te prejudique, por mais que isso te fustigue, por mais que você questione se faz sentido agir do jeito que você agiu, tenha certeza de que você está certo. O lado certo é o teu. O lado certo é o teu. Você não tem nada, nenhuma razão para se arrepender ou para ficar em dúvida por um segundo que seja do gesto que você teve. Eu quero te dar os parabéns e te dizer que a gente vai continuar nesse assunto, tá bom? Bom dia para ti. Para você também, obrigado. Um abraço. Bom, são 10 horas e 37 minutos. Nada mais tendo a declarar.